Pronto, estamos gravando. Bom, gente, boa noite. Para quem não me conhece, quem tiver assistido o vídeo aqui depois, eu me chamo Flávio Gualdi, sou o feliz esposo da Nicole. E a gente vai falar um pouquinho aqui hoje sobre orgonites, tá? Tudo que eu vou passar para vocês aqui tá no curso A Bolha, que a gente disponibilizou para vocês, tá bom? A Bolha é um curso pago, é um curso que eu vendo ele pela internet por R$ 400 e vocês estão ganhando esse curso aqui para poder ter o máximo de proveito possível, tá? Então, façam todas as perguntas que quiserem, anotem no caderninho que eu vou passando aqui os módulos de forma bem rápida, bem superficial, tá tudo bem mais aprofundado lá no curso que está disponibilizado na plataforma, tá bom? Bom, então vamos lá. Então, deixa eu ver aqui. Vamos ao módulo 1, tá? Do orgônio ao orgonite. Para a gente poder falar de orgonite, né? Flávio, vamos falar de orgonite, ensina orgonite e tal. Se eu for ensinar vocês a fazerem orgonite só, a gente não vai levar 5 minutos, tá? Pega a resina, mistura 50% de metal, coloca um cristal com uma bobina de cobre ao redor. Pronto, ensinei vocês a fazerem orgonite. Mas o que é o orgonite? Como é que surgiu? Da onde veio isso? Né? Foi uma nave espacial que desceu aqui e trouxe um orgonite para a gente? Não foi, né, gente? Apesar da gente ter muita tecnologia aí que dizem que é alienígena, foi um cara bem terreno, bem terráqueo, né, que trouxe o orgonite para a gente. Então, vamos entender agora um pouco da história, como é que isso surgiu, para vocês poderem entender de uma vez por todas como é que funciona um orgonite, tá bom? Bom, para entender sobre orgonite, a gente precisa entender sobre frequências, tá? O que é frequência? Frequência é tudo que se repete com um determinado padrão, tá? Então, por exemplo, se você vai na escola todos os dias, você tem lá a sua frequência escolar, né? Você foi, recebeu uma presença. Então, isso é frequência. Quando a gente está falando aqui de frequências, nós estamos falando também de vibrações, né? Então, um cientista chamado Hertz, ele definiu que tudo que se repete uma vez por segundo, ela tem uma frequência de 1 Hz, tá? Então, agora a gente vai começar a aprofundar nessas frequências. Tudo que vibra entre 20 e 20 mil Hz, ou seja, isso é aproximado, tá, gente? Não é um valor exato. Ou seja, tudo que está vibrando de 20 vezes por segundo a 20 mil vezes por segundo, a gente ouve, tá? Faz parte da nossa frequência auditiva, são conhecidas como frequências sonoras. Aí a gente tem aí um gap de 20 mil Hz até 405 mil terahertz, que a gente não consegue perceber nem de forma auditiva, nem de forma visual. Aí depois a gente tem as faixas de 405 terahertz até 690 terahertz, que é o espectro de luz visível, tá? Então aqui a gente tem um gap bem grande, né, de frequências que a gente não ouve nem enxerga, aí vem uma faixa bem longa aqui de coisas que a gente enxerga. Só que essa faixa bem longa, na verdade, ela não é nada longa. Olha só, nós temos aqui, ó, em frequências, prestem atenção nessa parte aqui das frequências, tá? A gente tem as ondas de rádio, que é 3 vezes 10 na 8 Hz, né? Então, 3 vezes 10 na 8 vai ser na faixa dos 300 milhões de Hertz, 300 mil Hertz, tá? Não, 300 milhões de Hertz, é isso mesmo, 300 milhões, megahertz, tá? 300 milhões de Hertz. Aí a gente tem ondas de TV, aí a gente tem as micro-ondas, que está na faixa aqui dos 3 vezes 10 na 12 Hz, então já é no 3 vezes 10 na mil, milhão, bilhão, 3 trilhões de vezes por segundo, tá? Olha só, gente, as micro-ondas
são aquelas que aquecem a nossa comida. Quando a gente bota lá no forno de micro-ondas, ela está vibrando ali mais ou menos a 3 trilhões de vezes por segundo, né? Aí a gente vem com o infravermelho, tá? O infravermelho que os fisioterapeutas conhecem muito bem, né? Que são, a gente vê ondas de calor, quando você tem aquela câmera infravermelha, que aparece tudo meio avermelhado, meio laranjado, são ondas de calor, né, que dá para enxergar através de equipamentos, mas nosso olho não é capaz de ver. Aí a gente tem o comprimento de onda de 700 nanômetros até 400 nanômetros, que vai ali dessa faixa que eu estava falando para vocês, de 405 a 690 terahertz, que é a faixa visível, tá? É só toda a faixa visível, todas as cores que a gente enxerga, do vermelho ao violeta, estão nesse pedacinho aqui, tá? Depois disso, nós temos o ultravioleta, os raios X, os raios gama, os raios cósmicos, tá? Que são acima da nossa capacidade de ver, tá? Então, agora, para vocês entenderem, ó, tudo que está abaixo do vermelho é o infravermelho. Tudo que está acima do violeta é o ultravioleta, tá? Então, o que define o que é infravermelho, o que é ultravioleta, é o que está abaixo da nossa frequência de ver e o que está acima da nossa frequência de ver, tá? Então, aonde que a gente vai trabalhar aqui? Nessa gama inteira de frequências, a gente não vai abranger tudo isso, não. Tá? O orgonite, ele não pega todo esse espectro de frequências. O orgonite, ele vai trabalhar aqui, ó, no infravermelho, tá? Nós vamos trabalhar ali na faixa de micro-ondas, dentro daquela faixa ali, dali para baixo, tá? Qual seria a diferença principal dessas radiações aqui? Deixa eu voltar aqui. Aqui, qual seria a diferença principal dessas radiações aqui para essas aqui? Aqui de raio-x para cima, nós temos uma radiação ionizante, tá? Isso é importante a gente saber. Radiação ionizante, ela é uma radiação que arranca átomos das últimas camadas dos elétrons, fazendo com que esses elétrons formem moléculas diferentes das moléculas que nós já temos no nosso organismo. Isso é perigoso. Por quê? Porque pode causar câncer. Dentre outras doenças, pode causar o câncer. Tá? Então, por isso que tem aqueles aparelhinhos que dosam a quantidade de vezes que a pessoa está trabalhando com raio-x lá, ela vai adquirindo uma certa radiação, aí aquele aparelhinho, quando dispara, ela tem que ficar um certo tempo para poder sair a radiação dela para ela voltar a trabalhar. Nós não trabalhamos com radiação ionizante. Nós vamos trabalhar com radiação não ionizante. Tá? Só que o que acontece? A radiação não ionizante, ela não ioniza os átomos, ela não vai arrancar elétrons das últimas camadas. Isso quer dizer que ela é menos perigosa. Mas veja bem, olha o português entendido agora. Menos perigosa não significa não perigosa. Vocês concordam comigo? Então, menos perigosa significa que ela não é tão agressiva para o nosso organismo, mas mesmo assim ela ainda é agressiva. Ah, eu vou explicar mais aqui para vocês como é que essa radiação agride a gente, tá? Pensa comigo. Como é que essa radiação chega na sua casa? Tá? Ah, por que eu tenho radiação não ionizante na minha casa? Principalmente a radiação da poluição eletromagnética, que é onde o orgonite trabalha. Tá? Você tem aqui a sua casa, ok? A sua casa tem uma ligação com a energia elétrica lá de fora, né, com o poste. O poste está ligado numa rede de alta tensão, e essa rede de alta tensão vai estar ligada numa usina lá que está produzindo energia elétrica. O que isso aqui tudo faz? Isso aqui tudo vai energizar, né? Ou seja, vai gerar um fluxo de elétrons aqui, e esse fluxo de elétrons, ele vai abastecer a sua casa toda, tá? Você tem lá as suas lâmpadas, você tem a sua Wi-Fi, você tem o seu chuveiro, você tem a sua geladeira, você tem o seu computador, sua televisão, tudo isso ligado na tomada. Essa tomada, ela está gerando uma eletricidade de elétrons que vão e vêm muito rápido,
E essa tensão elétrica, esse fluxo de elétrons, ele vai gerar o quê? Ele vai gerar uma radiação, tá? Esse fluxo de elétrons gera uma radiação que a gente não pode ver, ela está na faixa das micro-ondas ali. Essa radiação aqui, que é a radiação perigosa, tá? Por quê? Porque ela vai buscar aterramento no nosso sistema nervoso. Nós somos uma excelente antena para isso. Por quê? O nosso sistema nervoso é um sistema elétrico, é como se fossem os fios do nosso organismo. E nós estamos sempre com o nosso pezinho colado no chão, né? Então, quando a gente bota um dedo na tomada, o que acontece? Acontece um aterramento dos elétrons. Então, os elétrons passam pelo seu organismo e vão para o chão. Com isso, você sente aquele choque elétrico, certo? O que a radiação está fazendo é a mesma coisa. Você está levando como se fosse um choque elétrico. Só que você não está sentindo porque não são elétrons, é apenas frequência. Então, essa frequência vai atrapalhar toda a comunicação celular, vai atrapalhar todo o seu sistema nervoso, e daí vem o principal malefício da tecnologia no geral, né? Não tem como viver hoje sem energia elétrica, mas tem como a gente combater um pouco desse mal, né? Através dos orgonites, tá? Agora vamos entender, de forma rápida, como que isso chegou até a gente. Esse cara aqui, Wilhelm Reich, ele é lá do início do século, ele é o precursor do orgonite, tá? Então, se você vê alguém falando aí, o orgonite foi inventado pelo Reich, é mentira, ele não foi inventado. O Reich, ele deu início aos estudos que nos trouxeram posteriormente o orgonite. Então, a gente considera ele como o avô do orgonite, não é o pai do orgonite ainda, tá? E quem foi esse cara? O Reich foi um austríaco, ele era cientista, ele foi psicanalista, discípulo de Freud, considerado um dos pupilos estrela de Freud, né? Ele criou uma terapia baseada na energia sexual, e por isso, naquela época, né, imagina lá, 1930 e poucos, naquela época não se podia falar em sexo, principalmente em público. E ele, quando ele criou um tipo de psicanálise baseada na energia sexual, ele foi rechaçado, ele foi expulso de vários países, né? Mas ele era um visionário. Ele foi para os Estados Unidos, onde ele começou a estudar sobre o orgônio, que é uma energia vital, né, que é conhecida em outras filosofias como Qi, né, na filosofia oriental, ou prana para os hindus, né? Tem vários outros cientistas que nomearam, ele nomeou como orgônio. Tá? Ele foi para os Estados Unidos, ele inventou a caixa orgônica, que é um acumulador de orgônio, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Foi perseguido pelo FBI, foi preso em março de 1957 e morto em novembro de 57 na prisão. Tá? No curso da bolha, a gente tem isso aqui bem mais detalhado, tá, gente? Isso aqui eu estou só pincelando, porque senão a gente não vai ter tempo hábil. Eu resumi aqui para vocês 5 dias de curso em tentar fazer aqui em 1 hora para vocês. Então, é só um resumo mesmo, mas eu tenho certeza que vocês vendo esse vídeo, vendo essa aula, vocês vão se empolgar para poder assistir a bolha inteira, tá? Que está disponível para vocês. Então, o Reich, quando ele começou a estudar o orgônio, ele descobriu 2 tipos de radiação orgônica. O POR, Positive Orgonic Radiation, tá? Que seria a radiação de orgônio positivo, que é o orgônio presente na vida, no movimento, é a energia em ação, né? E ao contrário disso, ele nos trouxe a energia DOR, Deadly Orgonic Radiation, que é o orgônio presente na morte, é a inércia, ele não tem vida, ele não se move, né? É a ausência da energia e não a energia em si, tá? São 2 horas e não 1, agora que a Nicole me alertou aqui. Isso é ótimo, porque daí eu posso dar uma relaxada e uma desacelerada e vocês podem ter uma absorção bem melhor. Bom, então, dando prosseguimento aqui ao Reich. Vamos lá, cadê? Aqui. Opa, aqui. Aqui, ó, essa aqui é uma imagem de uma caixa orgônica, tá? Parece uma geladeira, mas não é, tá? E eu vou ensinar para vocês aqui rapidamente o funcionamento dessa caixa orgânica.
orgânica, tá? Aqui, deixa eu pegar uma canetinha aqui que vai ficar fácil de mostrar para vocês. Ó, aqui, vocês podem ver essa parte interna aqui, que ela é metal. E essa parte externa aqui é madeira. Aqui nesse espacinho entre a última camada aqui de metal e a primeira camada de madeira, existem várias camadas de metal e de material orgânico. Metal, material orgânico. Ele se usa muito lã, né, para fazer essas camadas. Por quê? Essa sequência de metálico orgânico, metálico orgânico, metálico orgânico, atrai o orgônio que está aqui fora, tá? Deixa eu mudar a cor aqui para vocês verem direitinho. Aqui. Atrai o orgônio que está aqui fora e faz ele atravessar essa parede aqui e ir lá para dentro, né? Com essa portinha aqui fechada. Por causa desse metal que está aqui dentro, ele não consegue sair. Então, ela vai puxar o orgônio que está no ambiente e vai acumular dentro da caixa, tá? Com isso, a pessoa que está lá dentro, ela se expõe ao orgônio, né, de uma forma maior do que o orgônio aqui de fora. Só que a caixa orgânica, ela tem um porém. Ela tem um porém, tá? Pensa comigo, naquela época, existia muito pouca radiação de poluição eletromagnética. Era da energia elétrica e só. Tinha lá rádio, ondas de televisão, mas não era muita coisa. Aqui, hoje, nós nadamos num mar de radiação que é o celular, por exemplo, aqui, o celular. O celular, ele vai ser uma fonte maravilhosa de radiação, porque ele tem a antena do celular, ele tem a antena do GPS, ele tem a antena do Wi-Fi, ele tem a antena do Bluetooth. Então, são várias antenas emitindo várias faixas de frequência de radiação aqui ao mesmo tempo. Olha só. Por isso que o celular é tão prejudicial, né? E quando a gente tem muita poluição eletromagnética, a gente vai ter muito o quê? Orgônio negativo, tá? Isso aqui era para ser um sinal de menos, tá, gente? Mas eu não sou muito artístico, então acho que vocês vão entender. Então, o que acontece? Todo esse orgônio mortal, esse deadly orgone radiation aqui, vai ser acumulado dentro da caixa. Então, pode ser uma faca de dois gumes essa caixa, porque se você colocar ela perto de uma tomada, perto de uma Wi-Fi, perto de um celular, ou se você entrar com um celular aqui na caixa orgânica, você vai estar exposto a algo que vai lhe fazer mal e não bem. Preocupados com isso, então, o que aconteceu? Dois cientistas começaram a estudar uma forma de mudar isso, né? Reich já tinha morrido, foram anos depois, lá na década de 90, que Carl Wells, esse cara aqui, ele desenvolveu, estudando a fundo as caixas orgânicas, ele desenvolveu o que ele chamou de orgonite. Então, este cara aqui é o pai do orgonite, tá? O Don e a Carol Croft, esse casalzinho simpático aqui, eles são americanos, o Carl Wells é alemão, tá? Então, esse casalzinho simpático aqui, o Don e a Carol Croft, o que eles fizeram? Eles pegaram o projeto do Carl Wells e começaram a aprofundar os estudos, e eles publicaram estudos sobre os orgonites. Então, esse cara que inventou, e esses dois aqui, tão importantes quanto, deram voz ao orgonite para o mundo, tá? Então, eles começaram a disseminar a informação do orgonite. Os dois são muito importantes para a história dos orgonites, então, né? Esse aqui desenvolveu, misturando cristal, metal e quartzo. Ele descobriu que, ao invés de acumular orgônio, como a caixa acumuladora de orgônio fazia, ele passou a modular as frequências desse orgônio. Então, ele puxava o orgônio negativo, modulava e devolvia para o ambiente um orgônio positivo, tá? Então, essa é basicamente a história dos orgonites, tá? Bom, agora essa foi a introdução, tá? O módulo 1
um pouquinho da história dos orgonites, e eu queria saber um pouco de vocês, se vocês têm alguma dúvida, né? Agora, deixa eu ver aqui. Como é que eu faço para abrir o microfone aqui? Eu não sei. Deixa eu parar aqui o compartilhamento da tela. E deixa eu ver um pouquinho aqui, ouvir um pouquinho vocês. Clica do lado. Você clica do lado do seu microfone. Lá nos participantes. Nos participantes, do lado do Você vai microfone. habilitando. Ah, tá. Eu vou abrir o microfone de todo mundo. Quem quiser pode falar. Se vocês quiserem contribuir com alguma coisa, fazer alguma pergunta, fiquem todos à disposição aqui para tirar dúvidas. Não? Estou no escuro, porque eu estou com um pouco de dor de cabeça. Essa caixa de orgônio, o pessoal fala sempre dela aqui em Alto Paraíso, tem uma no Moinho. O pessoal já me falou que depois. Você sabe por quê? Deixa eu ver, eu acho que são vários microfones abertos. Melhor que se não estiver falando, se não estiver falando, tá? Isso. Porque senão vai dar vários ecos mesmo. Perfeito. Então, vamos abrir o microfone da Nicole. E ela fala primeiro, depois quem quiser falar está aberto. Oi, é porque o meu fone estava desligado aqui, eu também não percebi. Então, eu estou te ouvindo aqui na sala. Então, eu perguntei se o pessoal daqui de Alto fala muito que tem uma caixa de orgônio aqui no Moinho, e algumas pessoas já relataram enjoo, e eu esqueci de comentar isso com você, mas acho importante. Entra na caixa e sente enjoo. Pode ser por conta da caixa estar posicionada perto de alguma fonte de orgônio negativo, né, de orgônio mortal, ou pode ser que essa pessoa esteja tão desequilibrada energeticamente, né, as frequências dela estejam tão desequilibradas, que quando ela entra na caixa e começa um reequilíbrio, ela pode sentir pressão na cabeça, pode sentir dor de cabeça, pode sentir enjoo, entendeu? Mas isso não pode durar mais do que 5 a 10 minutos. Tá? Se durar mais do que isso, aí já é bom interromper e ver o que está acontecendo. Tá? Eu vi aqui que a Carol pediu no chat para explicar um pouquinho mais do orgônio, né, Carol? Então, Carol, olha só, o orgônio, ele é uma energia. Não sei se você já ouviu falar na medicina tradicional chinesa, eles chamam de Qi, né? Que é aquela energia vital. Né? Os próprios hindus, né, na cultura hindu, eles chamam de prana. Né? Tudo isso são nomes da mesma coisa. Tá? Orgônio, Qi, prana, pneumatrix, são vários nomes para a mesma coisa. O orgônio, ele é a energia vital, ele é o que move a vida, né? Então, quando você vê, o Reich fez experimentos com microscópios superpotentes e tal, ele era um excelente cientista, né? Ele tinha um excelente método, e quando ele fez as pesquisas dele sobre o orgônio, ele descobriu que haviam 2 tipos de orgônio. O orgônio positivo era o orgônio que estava presente nas coisas que emanavam vida. Então, na natureza, um grupo de pessoas felizes num parque, né? Uma árvore nascendo, uma planta, uma flor desabrochando, tudo isso gera um fluxo de energia ao redor dela, um campo energético ali, que é possível visualizar, e o Reich deu a isso o nome de orgônio. Tá? E quando é uma coisa morta, por exemplo, uma planta morta, um ser morto, uma pessoa apática, né? Uma pessoa que não está cheia de vida, ela está aquela coisa assim, meio mórbida e tal, ela vai ter ao redor dela, e tudo isso que está parado, estagnado, vai ter ao seu redor uma energia
orgânica também, porque também é orgônio, só que é um orgônio que não se mexe. É um orgônio cinza, é um orgônio que não vai ter vida, entendeu? Então, a isso ele chamou de orgônio mortal. E ele percebeu que, quando nós estamos expostos ao orgônio positivo, nós tendemos a ficar também cheios de vida, cheios de vontade de viver. E quando nós estamos expostos ao orgônio mortal, nós tendemos a ficar apáticos e sem movimento. Nós tendemos à inércia quando nós estamos nessa energia inerte do orgônio mortal, entendeu? Então, quando ele criou a caixa acumuladora de orgônio, a ideia dele era que as pessoas fossem expostas a uma quantidade maior de orgônio positivo, para que elas tivessem mais vontade de viver e que o próprio organismo delas passasse a funcionar melhor, tá? Então, assim, Massa, essa foi... entendi. Beleza. Então, essa foi a grande jogada do Reich, né? E foi por causa das caixas orgânicas que ele foi preso, ele foi perseguido pelo FBI nos Estados Unidos, e por causa de um transporte de uma caixa orgânica de um associado dele, acabaram prendendo ele e ele morreu alguns meses depois. Bom, mas isso está bem explicadinho lá no curso. Então, assim, essa história é importante, né? A gente entender a história de como que tudo aconteceu, né? Como é que surgiu. A gente vê que é uma coisa que vem lá da década de 30. Não foi uma coisa assim, olha, caiu do céu uma nave e trouxe um orgonite para mim. Não, não foi a nave que trouxe, né? Foram anos, décadas de estudo, né? Um estudo aprofundado para que a gente pudesse chegar ao orgonite como ele é hoje, tá? Bom, deixa eu compartilhar minha telinha aqui de novo, para a gente dar prosseguimento aqui. Conseguiu? Então, ficou sem dúvida? Beleza. Bom, então, dando prosseguimento aqui, gente. Dando prosseguimento aqui, o módulo 2.1. O que é o módulo 2.1? A gente vai trabalhar agora, a gente vai entender as linhas energéticas planetárias, tá? O orgonite, ele serve para muitas coisas, né? Mais para frente aqui eu vou mostrar para vocês algumas formas de se trabalhar com orgonite, e eu quero que vocês entendam o que são as linhas energéticas planetárias, tá? Nós temos vários tipos de linhas que cruzam o nosso planeta, tá? E nós temos, as principais são as linhas Hartmann, tá? Que elas fazem um xadrez paralelo e perpendicular à linha do Equador, tá? Isso aqui é só uma demonstração, tá, gente? Eu fiz de forma rápida aqui, só para vocês entenderem. Essas linhas aqui, elas estão entre 1,5 metro e 4 metros de distância uma da outra. Então, você imagina que é bem mais do que só essas que eu coloquei, né? Mas é só para vocês terem uma ideia. Então, as linhas Hartmann, elas foram descobertas por um cientista chamado Hartmann, né? E ele viu que essas linhas estavam distribuídas dessa maneira aqui pelo nosso planeta inteiro. Tem um outro cientista chamado Curry, que ele descobriu também linhas energéticas planetárias, só que ele descobriu nessa posição aqui, tá? Fazendo um xadrez em diagonal. Então, e essas linhas aqui, as linhas Curry, elas estão a 4 metros de distância uma da outra. As linhas Curry não têm variação que nem as linhas Hartmann. E elas estão todas cortando o planeta de forma diagonal, tá? Então, o que acontece? Essas linhas, elas são linhas energéticas, né? E quando a gente olha, imagina o planeta com todas essas linhas, vira uma bagunça de linha, tá? Vira uma bagunça de linha bem grande aqui. Nós temos os cruzamentos das linhas que são perigosos para a gente, né? Não para a gente ficar tranquilo ali, né? Se você só passar por um cruzamento de linha, não tem problema nenhum. Agora, se você tiver uma linha cruzando num local de longa permanência, como uma cama ou um sofá que você fique um bom tempo, ou sua cadeira do escritório, coisa assim, então isso pode dar problema. Então, você imagina comigo aqui o seguinte, nós temos essa linha aqui, olha só, esse cruzamento aqui.
ele é um cruzamento de linhas Curry, né? Nós temos aqui um ponto telúrico. Aí você olha aqui, por exemplo, este cruzamento aqui. Nós temos um cruzamento de linhas Hartmann. Todos esses cruzamentos aqui, tanto esse quanto esse, eles já são prejudiciais. Por quê? Porque eles formam um tubo de sucção, digamos assim, de frequência, né? Uma comunicação eletromagnética da superfície com o núcleo do planeta. Então, vai ser um tubo que vai sair lá da ionosfera, puxando a frequência lá para o núcleo da Terra, tá? Passando por esse ponto aqui. Imagina que seja um tubo de mais ou menos uns 20 centímetros de diâmetro, tá? Então, esses cruzamentos, eles são realmente perigosos para a gente ficar com longa exposição. Agora, tem um que é mais crítico ainda, que é quando cruza aqui, ó. Este cruzamento aqui, que você vê que ele está cruzando as 4 linhas juntas, né? Esses pontos aqui são os pontos geopáticos. São pontos que você não deve, de preferência, nem construir em cima deles, tá? Se você construiu em cima de um ponto desse, se você tem um ponto desse dentro da sua casa, e principalmente na sua cama, não precisa se mudar de casa, tá? Não precisa sair correndo, desesperado, chorando, dizendo, meu Deus, eu vou morrer, tá? Não precisa. Por quê? Porque existe uma forma de tratar todos esses pontos, né? A gente tem uma forma de se livrar disso aqui. E como que é isso? Com orgonite. Se você coloca um orgonite em cima de cada um desses pontos aqui, tá? Ó, botou um orgonite aqui, você vai acabar com o problema. Por quê? Porque o orgonite vai passar a alimentar esse tubo, tá? E alimentando esse tubo, ele vai parar de sugar a sua frequência. Lembrando que é só do orgonite para cima, tá? Do orgonite para baixo, ele vai continuar sugando. Então, por exemplo, se você mora numa casa de 2 andares, basta você fazer a sua verificação, eu vou ensinar também vocês a verificarem, basta fazer a sua verificação no térreo ou no subsolo, né, se for um apartamento, uma coisa assim. E com isso você já consegue eliminar o mal que aquele ponto pode causar. Você não elimina o ponto, tá? Mas você elimina o mal que aquele orgonite que aquele ponto pode causar usando seus orgonites, ok? Acho que a Carol levantou a mão, Carol. É alguma dúvida? Carol? Carolzinha, quer falar com a gente? Ah, tá, não era. Tudo bem, então. Vamos dar prosseguimento aqui. Bom, agora a gente vai ver como é que a gente faz, então, para ver esses... Ficou um coraçãozinho ali. Como é que a gente faz para saber se meu orgonite funciona? Como é que eu faço para saber se tem um ponto telúrico na minha casa? Como é que eu faço para saber, como é que eu faço para encontrar esses pontos? A resposta já está aqui na tela. Radiestesia, né? O que significa? Lá no curso da bolha, vocês vão ter um módulo inteiro só de radiestesia. Tá? Como é que funciona? Né? Radiestesia, o que é a radiestesia? Ela é a mistura de rádios, tá? Com a palavra aesteses. A rádios significa radiação. Opa, meu computador travou. Voltou. Rádios significa radiação e aestese significa sensibilidade. Então, a gente tem aqui uma sensibilidade à radiação. Isso é a radiestesia, tá? A radiestesia, antes de ser conhecida, deixa eu só limpar tudo aqui. A radiestesia, antes de ser conhecida,
ela era chamada de rabdomancia, que significa adivinhar pela vara. Então, antes de se descobrir a ciência por trás da radiestesia, ela era conhecida como uma coisa divinatória, né? Rabdo significa vara, mancia significa adivinhação, né? Então, ela era tida como uma coisa mística, e não é, né? E depois que se descobriu que realmente a radiestesia não era mística, que era uma coisa científica, aconteceu uma coisa muito interessante. Os padres, que na época dominavam a ciência, né, eles passaram a ter o conhecimento da radiestesia e blindar esse conhecimento. Eles não deixavam que ninguém mais pudesse ter acesso a todo esse conhecimento, porque consideravam muito poderoso. Então, inclusive foi um padre que trouxe a radiestesia para o Brasil, né? E a radiestesia era usada pelos padres para fazer remédios naturais, né? Plantas, para usar na fitoterapia e tudo mais, né? Dentre muitas outras coisas. Então, os padres dominavam. Lá na França, um cara chamado Yves Rocard, da Universidade de Paris, então não é umzinho qualquer, né? É um cientista renomado. Ele descobriu que o nosso corpo tem microsensores que detectam as variações das frequências do ambiente. Então, assim, o ambiente todo tem frequência o tempo todo, né? Tudo está emitindo frequência, está tudo conectado numa faixa de frequências através daquelas linhas que a gente mostrou aqui para vocês. O nosso corpo ele tem microsensores que eles vão detectar as mínimas variações e fica tudo lá no nosso subconsciente. Por que no subconsciente? Porque se a gente tivesse consciência plena de todas as microvariações que existem em todas as frequências ao nosso redor, ficava todo mundo doido. A gente não tem capacidade para processar todos esses dados ao mesmo tempo. Então, fica tudo guardadinho aqui, ó, no nosso subconsciente, tá? Para acesso, para a gente poder ter acesso a essas informações de uma forma mais controlada, ok? Bom, então como é que a radiestesia vai funcionar? O corpo interpreta as frequências do ambiente, tá? Aí o que ele vai fazer? Ele vai enviar micromovimentos, né? As miofibrilas dos dedos. Então, você está com uma ferramenta radiestésica na sua mão, ele vai enviar micromovimentos aqui para os seus dedos, para que os seus dedos possam produzir uma resposta, né? Então, na radiestesia, a gente sempre vai usar algum instrumento, tá? E eu vou mostrar para vocês. A gente precisa de uma programação prévia. Por que uma programação prévia, Flávio? Porque dentro do que você está perguntando ali, o seu cérebro somente vai lá no seu subconsciente e vai trazer uma resposta. Mas como é que vai ser essa resposta? Né? Essa resposta vai ser através de uma programação que você colocou. Então, por exemplo, se você está trabalhando com pêndulo, estava olhando aqui se eu tenho algum pêndulo, mas eu estou sem nenhum aqui no momento. Se você está trabalhando com pêndulo, você vai programar o pêndulo para ir para frente e para os lados. Você pode programar ele para girar o sentido horário, sentido anti-horário, tá? E com isso você vai poder saber o que o seu cérebro está te respondendo, porque se você não se programar para isso, você não vai conseguir. Aqui um pêndulo, obrigado, meu amor. Ó, então, aqui um pêndulo, ó, você pode programar ele para fazer um movimento vertical, tá? Você pode programar ele para fazer um movimento horizontal. Você pode programar ele para fazer um movimento de sentido horário e você pode programar ele para fazer um movimento de sentido anti-horário. Além disso, existem gráficos radiestésicos que você pode utilizar colocando o pêndulo em cima e o pêndulo vai te dar a resposta que tiver no gráfico, fazendo movimento para cima daquela resposta, tá? Tudo isso tem que ser programado no seu cérebro, tá bom? Se você não tiver feito nenhum tipo de programação, não vai funcionar, né? Porque, para quem não sabe para onde vai, qualquer resposta serve, qualquer estrada serve. Então, se o seu cérebro não sabe o que ele tem que responder, ele vai te dar qualquer resposta. E aí você vai ficar sem saber interpretar,
tá? Lá no curso, de novo, eu tenho um módulo específico para isso, que eu ensino direitinho a fazer toda a programação para você usar seus instrumentos radiestésicos, tá? Ah, Flávio, mas além do pêndulo, existem outros instrumentos? Existem, e eu vou mostrar aqui para vocês alguns deles, né? Eu peguei umas fotinhas aqui na internet para vocês poderem ver quais são, né? Então, a gente tem pêndulo, dual rod, que são as varetas, o aurímetro, né? O pêndulo, que é esse aqui, né? É o mais usado, é o mais versátil, é barato, né? Você não precisa gastar. Uma coisa muito importante é que muita gente às vezes fala assim, pergunta aí para o pêndulo quantos filhos eu vou ter. Gente, não é assim que funciona, tá? O pêndulo, ele não vai te responder. Não tem ninguém aqui dentro, tá? Não tem ninguém aqui dentro para te dar essa informação. Se não tiver alguma coisa que já existe e a resposta seja conectável pelo seu corpo através das frequências, você não vai conseguir. Então, não dá para adivinhar o número da Mega Sena com pêndulo, tá? Não dá para adivinhar quantos filhos você vai ter ou quantos filhos a Xuxa teve. Não dá para adivinhar nada disso, tá? Não dá para fazer adivinhação com pêndulo. Pêndulo não tem entidade aqui dentro para te dar resposta nenhuma. A resposta vem de você. O pêndulo, ele é um instrumento, tá? Quando você pega um violão, se uma pessoa que não sabe tocar violão, ela não vai conseguir fazer música nenhuma. E da mesma forma, se você soltar o violão no sofá, ele não vai se tocar sozinho. Ele não vai começar a gerar música do nada. Precisa de uma pessoa ir lá pegar o violão, saber o que está fazendo para poder sair a música, né? Com a radiestesia é a mesma coisa. Precisa uma pessoa que sabe manusear um instrumento, pegar esse instrumento para poder tirar algum tipo de informação, tá? Além do pêndulo, então, nós temos as varetas, tá? Dual rod. Ela é muito boa para localização de pontos telúricos, né? E dá para usar também para outras coisas, para fazer medição de orgonite, né? Para medir ionização de ambiente. Ela é ótima, ela é bem versátil também. Tem o aurímetro, né? Que é, como você pode ver o nome, né? Ele é usado principalmente para medir campos áuricos, mas ele também serve para uma infinidade de coisas. Tá? E existem muitos outros instrumentos, né? Aqui, ó, você pode ver uma mulher segurando uma vara. Então, essa é uma das formas que tem de rabidomancia, né? A forquilha é muito utilizada, gravetos, qualquer instrumento na mão de quem sabe, qualquer coisa serve, qualquer coisa vira um instrumento. Se você sabe usar um pêndulo e você não tem um pêndulo, você pode pegar uma aliança, um anel, um brinco, amarrar um fio de cabelo e fazer um pêndulo para você poder fazer uma consulta radiestésica. Então, a credibilidade da radiestesia está muito mais em você do que no instrumento que você está usando, ok? Bom, agora eu quero falar para vocês do módulo 2.2, que é como ganhar dinheiro com orgonite. Olha só, além de aprender a fazer orgonites, lá na bolha você aprende como ganhar dinheiro com orgonite. Porque tem gente que pensa que, como é que eu ganho dinheiro com orgonite? Eu faço orgonite e vendo orgonite. Essa é uma forma, mas não é a única, tá? Lá na bolha eu ensino também direitinho como é que você pode fazer as várias formas que eu vou pincelar aqui para vocês, tá? Terapeutas, quem já é terapeuta, pode agregar valor utilizando orgonites nas suas terapias, né? Como o orgonite é um modulador frequencial, a gente aprende também a direcionar essas modulações. Eu tenho material até no meu Instagram sobre isso. Você aprende a direcionar as modulações do seu orgonite e você pode usar como fonte de valor na sua terapia, tá? Então, se você melhora as condições da sua terapia, você pode cobrar mais caro por isso, né? Memórias de parede. O que é memória de parede, Flávio? Pelo amor de Deus, a parede não lembra de nada. Ela lembra sim. A parede, ela pode adquirir frequências de coisas que aconteceram ali. Então, por exemplo, uma UTI de hospital. Uma UTI de hospital tem uma memória de parede terrível ali, porque passam várias pessoas com vários tipos de problemas
né? Então, ela carrega uma carga muito grande. Imagina que você vai numa casa e você começa a se sentir mal, você não se sente bem indo naquela casa. Provavelmente tem alguma memória de parede ali que está fazendo mal para você. Ao mesmo tempo, você vai num templo. Nossa, aquele templo é maravilhoso, eu me sinto super bem naquele templo. Por quê? É um lugar de meditação, é um lugar de altas frequências, é um lugar de elevação. Então, você chega lá, você se sente bem. Aonde que está essa frequência toda? Está nas paredes, né? Objetos também, né? Um objeto pode adquirir o que a gente chama de memória de parede, né? Ele pode adquirir, por exemplo, se essa caneta aqui pertencer a uma pessoa muito ruim, um Bolsonaro da vida, ela vai ficar carregada da frequência daquela pessoa que usava aquela caneta, né? Então, ela pode adquirir essa frequência e fazer mal para pessoas mais sensíveis. Então, com os orgonites, o orgonite vai puxar a memória de parede e vai trabalhar ela para que essa memória de parede seja dissipada, tá? E sendo dissipada, você está livrando aquele ambiente daquela memória de parede. Vamos supor que você comprou uma casa e as pessoas que moravam naquela casa brigam muito, brigam o dia inteiro, ou aconteceu um crime ali, alguma coisa assim, vai ter uma memória de parede, mesmo que você não saiba disso, você vai acabar sentindo isso. E um orgonite bem feito, bem estruturado para isso, você pode cobrar o serviço de colocar esse orgonite no local até que a memória de parede seja retirada e depois pegar o seu orgonite de volta. Tá? PETs, terapia para animais, né? Aplicação de orgonite em animais, você fazer uma linha de orgonites voltada para animais, voltada para tranquilizar os animais, melhorar a absorção de nutrientes, diminuir queda de pelo, tudo isso é possível com os orgonites também. Né? Você pode gerar uma consultoria em relação à poluição eletromagnética, você pode gerar uma consultoria em relação aos pontos telúricos, para colocar pontos telúricos nos pontos críticos, né? E através da venda direta de orgonites. Então, você vê que existe uma gama de formas de se ganhar dinheiro. Você não precisa nem fazer orgonite. Vamos supor que você olhou, você viu tudo, você aprendeu como fazer orgonite. Aí você foi lá e não se adaptou. Não gostei do cheiro da resina, não gosto de fazer trabalho manual, mas quero trabalhar com orgonite. Como é que eu faço? Você vai pegar essa parte de consultoria, você vai pegar essa parte de memória de parede, você vai pegar essa parte de terapias e você vai adquirir orgonites de qualidade, porque agora você já vai saber como fazer um bom orgonite, então você vai saber medir os seus orgonites, né? Então, você comprou um orgonite de uma pessoa que estava passando na rua. Cara, você pode pegar e medir esse orgonite para saber se ele é um bom orgonite, né? Ou então você pode encomendar um orgonite da forma que você quer, porque você conhece o orgonite, você sabe da estrutura dele, né? Então, mesmo que você não queira fazer orgonites, você pode ganhar dinheiro com orgonites, trabalhando com essa parte de consultoria, de memória de parede, de terapia, né? Comprando orgonites do seu orgoniteiro de confiança. Tá? O módulo 3, que vocês vão ver lá, ele já é um módulo voltado para produção dos orgonites. Tá? Então, essa é a parte onde você vai aprender. Então, de todo o curso A Bolha, que você pensa, é um curso para aprender a fazer orgonite, é muito mais do que isso. Tá? Vai ter um módulo do curso que vai te ensinar, sim, a fazer orgonite, mas é só um módulo de todos eles. Tá? A gente tem o módulo 3.1 e 3.2 lá no curso. Então, vão ser 5 módulos, né? O módulo 1, o 2.1, o 2.2, o 3.1 e o 3.2. São 5 módulos para você aprender tudo que você precisa saber para você ser um excelente orgoniteiro, né? Para você ser um bolheiro. Né? Nossa missão na bolha é embolhar o mundo, né? Transformar o mundo numa grande bolha de orgonites para que ninguém sofra mais dos malefícios da poluição eletromagnética. Tá bom? Então, vamos lá, vamos dar uma pincelada rápida aqui, né? Porque já são 8 horas, já está quase na hora de terminar, né? Não, é até as 9, né? Tá tranquilo. Mas olha só, como fazer orgonites, tá? Essa é a parte mais fácil do curso. Tá? Essa é a parte mais fácil. O que você vai precisar? Você vai precisar de resina. A resina, eu recomendo sempre a resina da Redelize, que é essa
essa Redelize aqui é uma fabricante de resina, ela é excelente, eu falo bastante dela lá no curso, né? Além de tudo, além de ser uma resina de um preço muito bom e, ao mesmo tempo, ser uma resina de qualidade, a gente ainda tem aqui um código, depois eu vou mandar para vocês, ou eu peço para a Morgana mandar lá no grupo, o código que vocês ganham descontos na compra, tá? Só por serem meus alunos, vocês ganham descontos na hora de comprar resina. Então, se você optar por fazer orgonites, você vai ter desconto lá na Redelize na hora de comprar os seus produtos, tá? Cristal de quartzo. Cristal de quartzo, gente, isso aqui é muito importante, tá? Ele é o coração do orgonite. O cristal de quartzo, ele tem um efeito chamado piezoelétrico, que é uma geração de uma microcorrente elétrica, que vai fazer o orgonite funcionar, né? Então, a gente precisa... posso botar quartzo rosa? Posso botar quartzo verde? Posso botar quartzo ametista? Não. Precisa ser o quartzo transparente, tá? Por quê? O que dá cor nesses outros quartzos é exatamente as impurezas dentro dele. E essas impurezas minam o efeito piezoelétrico. Então, o seu quartzo não vai estar gerando a eletricidade suficiente para fazer o orgonite funcionar. Então, tem que ser cristal de quartzo transparente, tá? Bobina de cobre. Flávio, eu não entendo nada de eletrônica, como é que eu vou botar uma bobina? Gente, bobina é isso aqui. Ó, isso é bobina, tá? É um pedaço de fio de cobre enroladinho. Você vai fazer uma molinha, tá? A bobina também pode ser chamada, nesse caso, de molinha. Então, uma molinha de cobre ao redor do quartzo já é uma bobina. Por exemplo, aqui, ó, não sei se vocês vão conseguir ver, aqui tem um quartzo, né, o cristalzinho de quartzo aqui dentro, e a bobina ao redor dele. Acho que eu não estou conseguindo mostrar aqui, mas tá dando o efeito ali. Mas, deixa eu ver se esse aqui vai ser melhor para ver. Não sei se vocês conseguem ver, tá bem aqui, ó. Bem aqui assim, tá? Então, é só pegar um cristal de quartzo, enrolar um fio de cobre com várias voltas, desde que uma volta não esteja encostada na outra, para não fechar um curto-circuito, e tá feita a bobina de cobre, tá? No seu cristal. Limalhas de metal. Flávio, isso aqui é complicado demais. Gente, eu tenho certeza que tem um mercado pertinho de vocês. Sempre tem. E desse mercado, vocês encontram aquelas buchinhas de lavar louça, né? Aquelas de arear panela, tipo, não um bombril, mas aquelas mais, que é feito um monte de molinhas, elas são feitas de aço inox. E o aço inox é um ótimo condutor elétrico. Quando a gente fala de bobina, de limalha de metal, a gente está falando de metais com condutividade elétrica, tá? Não adianta colocar, por exemplo, sódio. Sódio é um metal, mas é um metal sem condutividade. Se ele não tem condutividade, ele não vai funcionar no seu orgonite. Então, você precisa... papel alumínio também tem uma condutividade baixíssima. A gente não quer papel alumínio. Mas eu posso usar alumínio. E onde eu consigo alumínio? Mercado Livre. Tá? Os meus orgonites eu compro só no Mercado Livre. Eu coloco lá, limalha de alumínio. Pronto. Vai te dar uma lista grande, você pode escolher o que tiver melhor preço na época e tal. Você pode achar limalha de latão, limalha de bronze, limalha de cobre, a que você quiser, tá? Desde que sejam metais com condutividade elétrica. Pode ser aço inox, pode ser ferro, pode ser latão. Latão, inclusive, você consegue pó de latão nos chaveiros, né? Esses pessoal que tira cópia de chave, eles sempre têm um acúmulo de latão ali que você pode pedir para usar como orgonite, para fazer um orgonite. Então, é fácil de encontrar o material para você fazer o seu orgonite, ok? Bom, deixa eu ver aqui o que mais tem aqui. Bom, dicas rápidas, então, para fazer orgonite. Primeiro, você pode usar formas de silicone, comprar na internet,
tá? Forminhas de silicone. Ah, Flávio, eu não quero gastar dinheiro com isso agora. Beleza. Pega um copo que seja aberto, uma tacinha ou um copinho que seja aberto, até um copo de cachaça serve, tá? E faça um orgonite nele, tá? Você pode fazer orgonite dentro de um copo de cachaça. Você já tem a sua forma ali e um copo de cachaça você vai pagar R$ 2,50 no mercado. Então, não é caro e você já vai ter uma forminha para você fazer um orgonite que você pode vender aí por uns R$ 30 mais ou menos, tá? A resina você vai comprar pela internet, não tem jeito, a não ser que você more numa metrópole que tenha lojas que vendam resina, né? Mas mesmo assim, tem algumas resinas que não são boas, né? Por isso que eu indico a Redelize, que eu sei que é um material da minha confiança. Além das formas, você vai precisar de um desmoldante, tá? Existem sprays desmoldantes, vaselina líquida, mas você pode usar óleo de soja também. Você pega um pouquinho de óleo de soja, bota ali num papelzinho, num guardanapo e passa por dentro da sua forminha de vidro, principalmente. As de silicone não precisa, mas as de vidro é bom você passar ali para não grudar na hora que você for fazer o orgonite. Tá? Quando você fizer o orgonite, qual é a proporção que você vai usar de resina de metal? Você vai usar 50% de resina, 50% de metal em volume, tá? Não é em peso, porque senão uma bolinha de chumbo já resolvia e já dava conta. Não, eu quero volume, porque eu quero distribuição do metal por dentro da resina. Tá? Eu preciso dessa distribuição. Então, por isso que é bom o alumínio também, eu uso muito alumínio, porque o alumínio acaba saindo num custo-benefício bom, porque ele é leve e deixa o orgonite uma peça mais leve. Então, você vai botar ali o alumínio, você vai jogar a resina por cima, vai dar umas batidinhas na forma para sair a bolha, tá? As bolhas de ar que ficam ali entre os metais. Vai colocar um cristal, o cristal pode ser pequeno, tá, gente? Não existe uma proporção exata para o cristal, mas você pode ver que eles são sempre cristais pequenos, com a bobina. Claro, se for um orgonite muito grande, você vai botar um cristal maior, mas não precisa, não pode ser um cristal que tome muito espaço da resina e do metal, tá? Senão você vai ter um orgonite pouco funcional, tá? Um cristal pequeno já serve, já é suficiente para gerar o efeito piezoelétrico necessário, tá bom? Dito isso, eu quero saber se ficou alguma dúvida, né? Eu quero que vocês tirem as dúvidas comigo agora, estamos abertos às dúvidas, perguntas, pode perguntar sobre o curso, pode perguntar sobre o orgonite, o que quiser, vejam aí o que ficou de dúvidas e tirem dúvidas. Eu tenho dúvida. Diga. A cor influencia no alcance, na funcionalidade do orgonite, Flávio? E outra dúvida que eu tenho é como que você torna um orgonite específico, já que a própria energia eletromagnética não é específica, entendeu? Então, como que você pode ter um orgonite para alguma finalidade? Primeiro, a cor, ela não vai alterar o raio de atuação de um orgonite, tá? Isso é dado pela pressão que a resina faz no cristal para poder gerar o efeito piezoelétrico. Mas ela vai influenciar na radiação que o orgonite devolve para o ambiente, que daí já entra a tua segunda pergunta. Como é que eu posso modular um orgonite para uma coisa específica? Por exemplo, vou dar um exemplo que eu já usei aqui. Arnica, todos nós sabemos que é anti-inflamatória, né? Ela tem propriedades anti-inflamatórias. Por que ela tem essa propriedade anti-inflamatória? Por causa da composição química dela. Essa composição química, ela tem uma assinatura, né, espectral, né, que seria a assinatura espectral seria uma faixa de frequência que aqueles elementos químicos estão vibrando ali, estão gerando, né, dentro da própria planta. Assim como a gente tem a planta, nós temos pedras específicas para determinadas coisas, que a gente pode usar também, porque a gente também usa dentro da litoterapia a frequência das pedras, e a própria cromoterapia, né? Você quer fazer um orgonite que trabalhe
o sentido de urgência. Eu tenho um emprego que eu preciso estar ativo e atento o tempo todo. Então, eu vou fazer um orgonite vermelho, né? Para deixar naquele ambiente, que é uma cor que vai me gerar mais atividade, né? Agora, para colocar do lado da cama, aí já não é legal. Nem um orgonite vermelho, nem laranja, que são cores muito estimulantes. Aí você já pode trabalhar com uma cor azul, uma cor verde, né? O próprio violeta, para você poder ter do lado da sua cama. Então, você pode, sim, trabalhar dentro da cromoterapia, você pode trabalhar dentro da fitoterapia, você pode trabalhar dentro da litoterapia, desde que você tenha muita responsabilidade em ver quais são os efeitos desejados e os efeitos colaterais, né? Porque a gente tem algumas pedras, algumas plantas e até mesmo algumas cores que têm efeitos colaterais, né? Então, a gente tem que estar ciente também dos efeitos colaterais e, principalmente, se for misturar cor com pedra, com planta e tal, a gente vê se não vai ter conflito de frequências ali. Porque você gerando um conflito de frequência dentro de um orgonite, ele passa a emitir uma frequência conflitante. Aí pode ser desagradável para quem vai usar ele. Beleza. Ok? É Respondido? só isso mesmo. Tá ótimo. Mais alguém, gente? Dúvidas? Eu dou aula de física e eu falo para os meus alunos assim, eu falo que eu sou um professor que se alimenta de dúvidas. Então, se não tirarem dúvidas comigo, eu vou ficar com fome. Então, por favor, não me deixem com fome. Alimentem-me de dúvidas. Amor, Oi. você tem fácil aí aquela foto da experiência, só se tiver, ou se não tiver, você só conta para o pessoal da geladeira? Ah, da experiência da geladeira? Deixa eu ver Só para o aqui. pessoal ver sobre os orgonitos na geladeira. Entendi. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu não tenho certeza. Porque eu acho que não está aqui no computador. Mas só conta a experiência, então. E depois Então, você posta foto lá no. é bem interessante. Eu vou contando enquanto eu procuro aqui, eu vou contando. Existe um experimento que a gente faz, que é bem simples de fazer, onde a gente pega um orgonite pequeno, assim, e coloca dentro do freezer, né? Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar 2 copos de água, vai colocar um copo em cima vai deixar afastadinho, né, nas paredes do freezer, vai colocar um copo de água em cima do orgonite e o outro copo de água você vai colocar o mais afastado possível. Aí depois você vai ver o resultado disso, que é um resultado muito interessante, que é o que a Nicole queria que eu mostrasse para vocês aqui. Eu tenho ele no meu livro, né? Deixa eu ver se eu acho o meu livro aqui. Se eu acho meu livro no meu computador é ótimo, né? O orgonite, na hora do congelamento da água... Acho que no teu grupo também, se você for no eu acho que eu WhatsApp encontrei Web aqui. e botar Eu no estou abrindo grupo. aqui. Eu estou abrindo aqui, se for o que eu quero, vai dar certo. O orgonite, na hora do congelamento da água, o que ele vai fazer? Ele vai começar a organizar... Não era esse aqui que eu queria. Mas acho que eu sei onde está. Ele vai começar a organizar as moléculas de água, né? E ele, organizando as moléculas de água, o que vai acontecer? Esse orgonite ele vai mudar a estrutura que você enxerga da água, né? Só que ele vai fazer uma coisa muito doida. Ele vai deixar... Deixa eu ver se está aqui. Ele vai deixar o seu orgonite vitrificado, como se fosse... não tenho aqui. Como se fosse uma transparência, assim. Ele vai ficar meio Não tem transparente. problema, não. Depois você manda lá no grupo. E essa transparência,
você vai ver ao redor. Eu acho que tem no material que eu preparei lá na bolha. Se não me falha a memória, eu tenho esse material lá. Mas se não tiver também, eu posso disponibilizar para o pessoal aqui do seu grupo. Tá? Eu vou disponibilizar as imagens desse experimento. A gente fez aqui em casa, inclusive, não é um experimento Difícil que eu fazer. peguei de... Não, ele é bem simples de fazer. Flávio. Eu tô com dificuldade de achar ele aqui. Oi. Eu fiquei impressionada com ele e lembra, né? Eu fiz. Falei, não, gente, Sim. não é possível. Eu fiz. Eu e Giovana fizemos algumas vezes, sabe? E sempre dá um resultado muito interessante e nem é o mesmo resultado, né? Se você mudar o orgonite, você faz com outros orgonites, realmente tem uma especificidade nos orgonites, é bem legal de fazer. É Também bem recomendo interessante, né? esse experimento. Então, aí, ó, quem tem um orgonite em casa já pode fazer o experimento. Olha que legal, né? Já vai se sentir Coloca um copo de cientista. água no freezer separado, Isso. embaixo dele. Repete aí a experiência, pessoal. Você vai pegar 2 copos de água, tá? De preferência, copos do mesmo material, né? Copo de vidro, pode ser. E, de preferência, água do mesmo local. Né? Tira as 2 águas da torneira ali. Aí você bota um orgonite num cantinho do freezer e com um copo em cima e um orgonite. E o outro lado sem orgonite com o copo de água e deixa congelar. Né? Não adianta ficar olhando, abrindo toda hora também, que você vai atrapalhar o experimento. Deixa de um dia para o outro no freezer. Aí você vai ver, né, bem interessante o que acontece. O resultado é bem legal. Eu não estou achando aqui agora, mas eu vou achar isso para vocês. O meu Não tem livro. problema, não. Eu pegando o porque palestrante de surpresa, né? Mas vocês têm mais Esqueci. alguma dúvida, gente? Manda dúvidas aí, por favor. Tá tranquilo. Eu sou só Tranquilo. essas mesmo. Aliás, a esposa tem dúvidas, né? A própria esposa tem dúvidas. Normal. Normal. Quem tiver mais dúvida. Carol, tá com dúvida, Carol? Dá de comer. Ó, depois, quando fica gravado, não aparecem as perguntas. A Kiara perguntou quando é a próxima bolha. Então, Kiara, eu estou pensando ainda, a gente não tem data definida, estamos pensando em abrir uma bolha em agosto, né? Mas ainda está a gosto de Deus. Ainda Vai não... depender do nosso julho. Exatamente. A gente faz coisa demais, né? Então vai depender do nosso julho se a gente vai ter força para lançar um curso em agosto. Exatamente. Ó, eu acabei de achar o meu livro aqui. Eu estou vendo se eu tenho esse experimento aqui, mas eu não tenho no meu O livro dele está na 2ª edição, gente. Vai ser lançado. Também em O agosto de experimento vai 10, mas vai entrar. ser lançado. Eu estava olhando aqui os estudos já realizados, né? Dá até para mostrar para vocês aqui, até interessante. Deixa eu compartilhar essa tela aqui do meu livro. Stop share. Cadê? Aqui. Aqui vocês estão conseguindo ver aqui o livro. Esse livro aqui, ele é o seguinte, quando eu escrevi ele, eu ainda estava começando a estudar sobre os orgonites, né? Então, eu já tenho hoje muito mais conhecimento do que eu tinha nessa época, e esse livro foi um compilado de informações interessantes que eu achei em língua estrangeira. Então, eu fiz só um compilado aqui nesse livro, e agora a 2ª edição que a gente está preparando já é com os meus experimentos, né? Já tem as minhas informações, os meus estudos em cima dos orgonites, como é o caso da bobina, que eu estou ensinando vocês a colocar ao redor do orgonite, já é fruto da minha experiência, né? Aqui, ó, a gente tem o efeito visível do orgonite em sementes germinadas. Então, ó, a amostra A é exposta a um orgonite de tamanho médio e a amostra B sem orgonites,
tá? Ele tem a relação aqui, ficou sem a imagem. Mas olha só a diferença aqui do registro, né? A amostra A, depois de 8 horas, já tinha aqui 5 gramas de diferença de uma para outra. Depois de 24 horas, a diferença cresceu para 11 gramas, né? E 48 horas depois, já tinha crescido para 22 gramas entre as amostras, né? E isso aqui foi um experimento realizado com amostras sementes do mesmo saco. Assim, a pessoa comprou e colocou as sementes e deixou uma em cima do orgonite e a outra longe. Então, aqui a gente já vê aqui 22 gramas de diferença em 48 horas de germinação, né? Então, para as plantas, o orgonite é muito bom também, faz muita diferença, né? Então, assim, orgonite é muito legal. Eu sou suspeito para falar, obviamente, né? Mas é uma coisa que eu acho que ajuda a gente a mudar, né? Não só a questão da proteção da poluição eletromagnética, que eu acho que isso é fundamental, todo mundo precisa, mas eu acho que ajuda a gente a mudar a nossa faixa de frequência, mudar a nossa forma de pensamento. O orgonite, ele leva a gente a patamares muito melhores, né, por estar transmitindo aí toda essa radiação interessante, né? Então, eu quero agradecer a vocês. Eu acho que não vai ter mais perguntas. Alguém tem mais alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Quer contar alguma experiência? Né? A Nayana já nos contou uma bem interessante aí. Eu quero agradecer mesmo pela sua dedicação aos orgonites. Você, como diz o seu tio, podia não ter dado abertura, né? Muitas pessoas tiveram contato. Eu acredito que o universo ele é abundante, então ele dá ideias para as pessoas e as pessoas usam essas ideias ou não. Muitas pessoas tiveram contato com os orgonites, como seu tio mesmo falou, né? Que foi quem te apresentou o orgonite, e poucas se dedicaram a estudar tanto quanto você estuda. Então, é um privilégio a gente ter a oportunidade de aprender com você, porque a gente sabe, quem te conhece como eu, sabe da sua dedicação e do quanto você estuda para trazer essas informações para a gente. Então, Obrigado. obrigada. Eu que tenho a agradecer. Ó, a Carol falou alguma coisa aqui. Muitíssimo inteligente, Flávio. Toda essa galera que estudou tudo isso aí. Bem bacana. Eu acho que, assim, quando a gente... A questão de estudar sobre alguma coisa, né? Questão de inteligência. Você fala assim, o Flávio é muito inteligente porque ele sabe física. Não, eu acho que inteligência, ela não é uma só, né? Todo mundo tem um tipo de inteligência, né? Graças a Deus não são iguais, né? Senão a gente só teria gênios e burros no mundo. E e o mundo é feito feito por muito mais tipos de inteligências do que isso. Então, assim, eu gosto de física, mas se você me colocar para fazer uma defesa de uma coisa de advogado, eu vou me dar muito mal, porque eu sou péssimo nisso. Então, viva a Falar diversidade, de né? inteligência emocional, né, amor? Inteligência emocional, né? Quem sou eu para falar de inteligência emocional? Então, a gente tem aí tantos tipos de inteligência, né? E todos nós somos gênios na nossa área, na nossa parte, no que nos cabe, né? Cada um tem aí um pouco de gênio dentro de si, né? E eu acho que é só a questão da gente explorar mais a nossa genialidade, né? Eu me achei na física e estou explorando isso, né? Acredito que de uma forma bem interessante. A Nicole também, com o Meu Útero e Eu, ela descobriu ali um veio de genialidade dela incrível, né? Então, cada uma de vocês aí tem dentro de si uma genialidade já intrínseca, né? Ninguém está aqui por acaso, né? E esse não acaso, ele nos traz
a nossa missão, ele nos traz a nossa visão de mundo, e eu acredito que é só a gente compreender, e eu acho que nisso aí que entra a genialidade da Nicole, porque ela também ajuda muito a gente a compreender qual é o nosso caminho, né? Qual é a nossa genialidade para que a gente possa ser protagonista da nossa história aqui na Terra, né? Então, também só temos a agradecer aí a você, maravilhosa. Para a passação de pano, passação de pano à parte, que bom que Rasgação estamos de todos seda, aqui né? estamos aqui nessa caminhada, né? Exatamente. Então tá bom, galerinha. Sem mais perguntas. Valeu. Um beijo grande para vocês. Beijo, gente. Beijo, Eu vou meninos. beijar meu Muito marido. obrigado. Agradecer, Flávio, como sempre, tá? Um beijo para vocês. Valeu. Não vai mostrar o neném para nós hoje, não? Oi, Nick. Vai mostrar neném para nós hoje, não? Não. Neném tem que comprar coisa com o papai. Subornei ele, falei, cala a boca e vai comprar um cachorro-quente. Mais ou menos assim que funciona. Olha. É um Um suborno bem beijo pra interessante. Pro bom cachorro quente. Beijo, gente. Muito Tchau, obrigada. Beijo. pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. Me sinto honrado. E estou à disposição de todas vocês que assistiram aqui presencial, que vão assistir depois aí a aula gravada. Me coloco sempre à disposição. Deixei até aqui, caso não tenham, eu deixei aqui os meus contatos para ficar no vídeo gravado também. Então tem meu WhatsApp aqui, né? Tem meu Instagram, e qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição, tá bom? Um beijo. Beijo para Valeu, vocês. beijo, gente. Eu também estou à disposição aqui de vocês. Ó, amanhã tem Pilates presencial e amanhã tem meu útero e eu à noite, hein? Eita, esse Pilates eu não Beijo, perco, não. beijo. Beijo, beijo. Tchau, gente. Beijo.